Muitas vezes, o paciente chega para a gente com a queixa de mau hálito, o dentista faz a profilaxia e orientação de higiene. E não é isso que vai tratar a halitose, entende? Não é esse tradicional que o dentista já faz que vai resolver os casos dos seus pacientes. E a halitose é uma condição do hálito, gente, na qual esse se altera de forma desagradável, tanto para o paciente como para as pessoas com as quais ele se relaciona, podendo, então, ou não significar uma condição patológica. E apresenta uma etiologia multifatorial. E mesmo se ele não tenha consciência inicialmente que ele possa ter halitose, você, no final da consulta, consegue levar para ele uma alteração que eu chamo também de disbiose. A disbiose oral, ela tem como sinal ou sintoma a halitose. E eu queria trazer essa clareza para vocês também sobre qual é o principal fator da causa da halitose. O principal fator causador da halitose é a decomposição da matéria orgânica provocada por bactérias anaeróbias proteolíticas da cavidade oral. A gente está falando aqui de cáries, de doenças periodontais, a gente está falando de saburra lingual, de processos endodônticos, de feridas cirúrgicas, de impactação de alimentos em espaços interproximais, de próteses porosas, mal polidas, mal adaptadas. A gente está falando de restaurações também que estão imperfeitas, que estão com acabamento ruim, com degraus, cistos com fístulas que vão drenar ali na cavidade oral, ulcerações, necroses, tudo isso da odontologia são causas, então, de mau hálito. Mas a maioria desses fatores que causam halitose são devido a 3 situações principais: decomposição do tecido, putrefação de aminoácido, de proteínas, e diminuição do fluxo salivar. Se você tiver esses 3 fatores acontecendo, você tem halitose, você tem compostos sulfurados voláteis, você tem gases à base de enxofre acontecendo principalmente na cavidade oral, gerando um ar expirado alterado e que é ruim, ou seja, é perceptível por outra pessoa. Então, só para traduzir de forma mais simples, quando a gente fala em decomposição do tecido, a gente pensa em descamação. Essa é a palavra que eu sempre uso aqui. Putrefação de aminoácido é quando a gente tem a quebra de proteínas. E essas proteínas, elas têm várias origens na cavidade oral, desde a própria descamação, como também proteínas de restos de alimento, proteínas que estão ali na saliva. A própria saliva, ela pode ser alimento para a bactéria. Por isso ela é tão importante quando a gente olha para a qualidade e quantidade da saliva. E, consequentemente, uma diminuição dessa salivação vai ser favorável tanto para ser alimento para essas bactérias, como para trazer um ambiente de desbiose, para trazer um ambiente favorável para as bactérias anaeróbias proteolíticas gram-negativas. E o que eu estou trazendo para vocês aqui é olhar para o paciente com novos olhos, com um olhar de saúde. E algo muito simples é quando a gente olha, por exemplo, no exame clínico, a língua do paciente. Aquela formação de saburra ou biofilme lingual, que é a principal causa do mau hálito, ocorre com maior aderência lá no terço posterior, isso vocês vão observar. A região mais frequente é o terço posterior de língua, e isso ocorre em decorrência de uma mucina salivar, quando ela está em maior concentração. O que é a mucina salivar? Aquele paciente que tem uma saliva mais grossa, mais pegajosa, a gente consegue, se pegar com a luva, né, um pouco de saliva entre os dedos e esticar, a gente vê aquele fio se formando. E quando ele é muito alto, ele é, né, igual fio de bala, a gente vê um fio salivar se formando com muita intensidade, a gente imagina que ele está em maior concentração. Isso não é favorável, não é adequado que a gente tenha. O segundo motivo, as células epiteliais descamadas, provenientes da mucosa bucal. Então, a gente tem uma descamação fisiológica da mucosa oral, porém, isso pode acontecer de forma patológica, de forma errada, no sentido, dependendo, por exemplo, dos hábitos do paciente. E essas células descamadas também fazem parte da formação desse biofilme lingual. Elas ficam estagnadas junto com a mucina salivar, quando ela está em alta concentração na cavidade oral, e junto também com o terceiro fator de formação da saburra lingual, que são os micro-organismos anaeróbios proteolíticos. Está tudo ali impregnado sobre a língua do paciente. E aí vocês estão percebendo que nós encontramos nesse dorso lingual
duas fontes de proteínas para essas bactérias proliferarem, para elas conseguirem produzir os compostos sulfurados voláteis, que é o mau hálito. O que existe ali? Substratos de proteínas da própria saliva e substratos de proteínas das células epiteliais descamadas. Então, tudo isso está sobre o dorso lingual do paciente. E se a gente não regularizar todos os fatores, não adianta mandar a paciente raspar língua. Você está fazendo errado, pare agora. E é com diagnóstico que a gente trata a saburra lingual, biofilme lingual. Não é removendo a saburra apenas, não é usando o raspador de língua. Então, o dentista que está fazendo isso, ele não imagina o prejuízo que ele está trazendo para o paciente. Porque raspar a língua simplesmente causa uma descamação também. Você está traumatizando. E uma língua que pode ter, inclusive, variação anatômica, gente. Uma língua que pode ser fissurada, uma língua que pode ser pilosa, uma língua que é ulcerada, uma língua geográfica, que são, inclusive, aspectos que podem contribuir para uma litose também. Eu já encontrei em artigos, dentre dos pacientes que foram diagnosticados com mau hálito, 58% deles tinham como causa exclusivamente a saburra lingual. E a solução disso não era raspar a língua, e não é raspar a língua. Então, vamos falar um pouquinho das causas relacionadas às doenças otorrinolaringológicas e respiratórias. E eu vou dar uma pincelada nisso para vocês. Por quê? Porque muita gente acha, por exemplo, que casos amidalianos é o que causa mau hálito e ponto. É uma das causas, mas quando a gente olha para as vias aéreas, né, para a área do otorrino, a gente sabe que apenas em torno de 8%, de acordo com a literatura, tem as causas voltadas para essa área. E aí, o que a gente vai olhar? O que existem? Infecções virais ou bacterianas, tanto em amígdalas como em faringe, podem causar a litose. Abscessos retrofaríngeos, que é o famoso corrimento nasal posterior, aquele paciente que fica engolindo um corrimento que nunca acaba, que não cessa. Esse corrimento nada mais é do que proteína, do que alimento para as bactérias anaeróbias proteolíticas. Então, a gente começa a piorar o processo de desbiose se eu estou tendo alimento para as bactérias. Além disso, a presença de criptas tonsilares profundas, quando o paciente tem aquelas amígdalas caseosas, realmente, isso favorece o acúmulo de restos de alimento. E o mesmo motivo que eu trouxe para vocês que gera a formação da saburra é o que gera a formação dos casos amidalianos. Presença de corpo estranho na cavidade nasal ou sinusal. Isso acontece muito com crianças. Então, se você atende criança, uma das causas de halitose em criança pode ser que essa criança aspirou algum pequeno objeto e isso causa também um mau odor. Rinocinusopatias agudas e crônicas, rinite, sinusites e todas aqueles ites que também geram ali alguma secreção e que vão aumentar potencialmente essa desbiose e a ocorrência dos odores, a produção dos compostos sulfurados voláteis. O mau hálito ele só vai acontecer pela ação bacteriana e putrefação, que vai levar à putrefação de tecidos da região que essas bactérias estão colonizando. Então, eu só tenho mau hálito se eu tenho bactéria e se eu tenho comida para bactéria. Outro fator importantíssimo, né, da área de otorrino, mas que nós dentistas estamos habituados a avaliar e a conversar sobre isso com o paciente, é a respiração bucal também. Então, a respiração bucal, ela provoca a descamação da mucosa oral. Ela também aumenta a viscosidade da saliva, porque quando a gente respira pela boca, acaba acontecendo uma redução do fluxo salivar. E aumenta aquela viscosidade, a parte que faz fio da saliva. Somando a descamação, que é o ressecamento dessa cavidade oral pela respiração oral, a gente tem um aumento da formação de saburra lingual também e os compostos sulfurados voláteis. Os casos amidalianos, como eu já falei para vocês, que são aquelas bolinhas fétidas que alguns pacientes relatam sair das amígdalas, e isso, consequentemente, gera um mau odor bem forte. E o paciente tem a percepção de que o hálito dele tem aquele cheiro. Então, a gente precisa tratar a formação dos casos, que é o mesmo motivo pela qual se forma o biofilme lingual. E aí, quando a gente olha para as causas relacionadas às doenças gastrointestinais, gente, esse é um terceiro motivo, que é o grande mito, né? Do mau hálito vir do estômago. É um mito, porque apenas 2%, de 1 a 2% a literatura traz como causas da litose de origem gastrointestinal. E aqui é um grande erro e você perde totalmente a credibilidade quando você tem um paciente com mau hálito e manda ele para o gastro. Você é o primeiro profissional que ele deve procurar
e que ele deve resolver. Todo paciente, mesmo que ele tenha algum problema de otorrino ou de gastro para resolver, todo paciente vai ter alguma coisa com o dentista sobre a litose para conversar. A litose é um sinal ou um sintoma da disbiose, que se não tratada, se você não devolver equilíbrio para o teu paciente, todos os outros processos de doença que acontecem, que você trata como processo curativo, cárie, doença periodontal, e tudo que você traz ali de conversa com o paciente querendo falar de prevenção, vai por água abaixo, se você não tratar a litose, você não tornar o ambiente bucal equilibrado e, de fato, a longo prazo, o teu paciente ter saúde com você. Bom, e em relação, então, à doença do refluxo gastroesofágico, sim, refluxo pode ser um fator que provoque ali, por quê? O refluxo nada mais é do que a disfunção do esfíncter gastroesofagiano inferior, que permite o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e que pode levar à destruição da mucosa esofagiana. Além disso, a decomposição das células da mucosa por bactérias podem aumentar a produção dos gases, causando a litose dos compostos sulfurosos voláteis. Além disso, algumas patologias do esfíncter esofagiano, do esôfago, também podem causar a litose devido à putrefação de restos de alimentos estagnados no estômago. E aí, outros fatores que podem estar relacionados à litose de origem gastrointestinal: hérnia de hiato, divertículos, principalmente divertículo de Zenker, e síndromes de má absorção. E além das síndromes de má absorção, a esteatorreia, que é o excesso de gordura nas fezes também, a infecção por H. pylori. Em alguns artigos é trazida como causa do mau hálito, mas é controversa essa ideia. Não é algo definitivo. Muitos artigos corroboram que sim, outros que não. E outro fator é a presença de coágulos ou pontos de sangramento em qualquer parte do sistema digestivo, seja por tumores, por doenças inflamatórias ou parasitas. E isso tudo também pode causar a litose devido à degradação do coágulo. Gente, sangue, assim como na cavidade oral, a doença periodontal pode causar ali uma halitose e com um odor característico, daquele sangue putrefeito. A gente tem isso também nesse trato gastrointestinal podendo acontecer. Um outro fator, da parte sistêmica é a cirrose hepática. A cirrose hepática, ela se caracteriza por danos irreversíveis ao parênquima do fígado, resultando no acúmulo de amônia. E essa amônia atinge os pulmões e é expirada pelo nariz, pela boca. É um ar expirado, provocando um hálito característico de amônia. E a gente consegue, na consulta, quem está no método HP sabe sobre o exame organoléptico, onde a gente vai entender qual é o odor expirado pelo nariz e pela boca do paciente. E por isso a gente identifica se são idênticos, é o mesmo cheiro, ou se são diferentes, ou se têm intensidades diferentes. E a gente faz o diagnóstico da litose ser bucal e ou sistêmica dessa forma também. Outras causas sistêmicas da litose: disfunções renais, como, por exemplo, glomerulonefrites crônicas, que vão danificar exatamente a função ali renal, levando ao aumento, por exemplo, do nível de ureia no sangue. E o ar expirado aí, nesses casos, é caracterizado também como hálito de amônia, e geralmente existe uma queixa associada do paciente da disgeusia, da alteração do paladar. Além disso, a gente tem também um hálito característico de maçã podre nos pacientes com diabetes. E a diabetes nada mais acontece ali com relação à alteração do hálito do que o acúmulo de corpos cetônicos, onde esses corpos cetônicos são de peso molecular leve, são voláteis, e eles acabam sendo expirados, produzindo um hálito adocicado, muito característico desse hálito alterado do diabético. Além disso, a diabetes também pode causar o ressecamento da boca, aumentando a descamação celular e, consequentemente, aumentando a produção dos compostos sulfurados voláteis. Então, a gente tem aí no diabético essas duas questões. Além dos corpos cetônicos, da gente ter esse odor característico de maçã podre, desse hálito do diabético, a gente tem também uma hipossalivação
que é muito comum no diabético. A gente tem uma pessoa que vai mais frequentemente ao banheiro, tem uma desidratação de fato e, consequentemente, um fluxo salivar reduzido, e por isso a gente pensa sempre, quando temos uma saliva alterada, num possível ressecamento bucal e numa descamação de células epiteliais. Descamação, lembra que é comida para bactéria, a gente tem uma desbiose, a gente tem um aumento de bactérias patogênicas aí. Inclusive, bactérias essas que vão aumentar o processo de desenvolvimento da doença periodontal. Por isso, não só o controle glicêmico, mas também você olhar para a saliva desses pacientes vão tornar esse ambiente bucal mais tratado se você também olhar para essa saliva. Tanto a diabetes como outras situações de resistência à insulina também estão relacionadas com deficiências na secreção de fluidos, como lágrima e saliva, podendo ocorrer a tal da boca seca, xerostomia, né, que a gente tanto fala. Ainda existe um fator sistêmico raro, que é a trimetilaminúria, ou também conhecida como síndrome de odor de peixe podre, que é uma desordem metabólica genética caracterizada pela falência na rota de oxidação da trimetilamina. Isso tudo dentro do fígado. Isso ocorre devido à mutação genética e decorrente de altos níveis dessa trimetilamina na urina, e outros fluidos corporais na respiração conferem o típico, desagradável e intermitente odor característico de peixe. E aqui é um cheiro de peixe podre mesmo. É raro, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês também como uma causa de halitose. Ainda existe um quarto item, então, as lesões tumorais em qualquer parte do corpo também podem produzir gases voláteis devido ao processo de necrose. E esses gases são expirados provocando halitose, mau hálito. E essa é a razão pela qual a halitose pode indicar a presença de doenças graves. Deu para entender, gente? Além de você trazer o paciente para a consciência de que o seu trabalho é diferenciado, de que você vai tratar essa desbiose, de que você vai dar para o paciente um suporte para manutenção das suas orientações. Porque só mandar passar fio dental e escovar dente não resolve, gente. O que resolve é você olhar para o ambiente bucal e trazer esse equilíbrio. E se você não fizer isso olhando para a saliva, olhando para o biofilme lingual, olhando para a anamnese, ouvindo o teu paciente da forma correta e sabendo o que causa tantos problemas de alteração, de aumento de bactérias patogênicas ali na cavidade oral, você vai continuar deixando o teu paciente doente. Você vai terminar todo um tratamento, talvez até um tratamento grande de reabilitação, um tratamento de harmonização orofacial, que o paciente está preocupado com a autoestima, com a estética. Mas o que adianta ser bonito por fora e doente por dentro? A saúde, ela não é só o que a gente enxerga. E o seu paciente precisa saber disso através da sua comunicação. Parar de ser o doutor da doença e ser o doutor da saúde. E isso é um trabalho do dia a dia da tua consulta, da tua comunicação, de como você ouve o teu paciente, o que você fala para ele. Porque o que eu estou trazendo para vocês é ouro. O mau hálito, ele pode indicar a presença de doenças graves, e você ser um profissional que faz um diagnóstico precoce não tem preço. Isso é extremamente valoroso para um paciente que pode estar tendo uma doença grave e não sabe. E eu trouxe para vocês várias situações que alteram o mau hálito aqui. Quando a gente falou agora sobre os problemas sistêmicos que causam halitose, se você tem isso dentro da tua anamnese de forma simples a se perguntar, vai te direcionar a esse tipo de alteração. Mesmo que o paciente não te traga o diagnóstico, você vai ter uma suspeita. A partir do momento que você suspeita de um problema sistêmico, você vai fazer um encaminhamento e vai ser diferente também. Esse médico vai receber um encaminhamento por escrito seu, de forma que você coloque para ele o que você encontrou na tua consulta. E que esse profissional, esse médico, vai também te olhar com outros olhos. Poxa, eu não sabia que dentista fazia esse tipo de avaliação. E podia conversar com o médico a suspeitar de doenças sistêmicas, como a gente está conversando aqui agora.